Só no Senhor estamos seguros. Em nome de Jesus. Então vou falar nessa tarde sobre o Deus todo suficiente. Ele é todo suficiente. E deixa-me começar por dizer que, e sabem, os irmãos já sabem disso, que Deus não deu a lei como meio de salvação para o homem. Sabemos que a lei não salva ninguém. Deus deu a lei ao povo israelita, lá no deserto, não como meio de salvação ou meio de redenção, mas com a intenção de revelar algo, mostrar algo, para que eles pudessem entender. E quando nós hoje falamos da lei, quando a gente fala da lei, essa palavra lei muitas vezes leva-nos a referir-nos ao Velho Testamento. Não é? A lei, o Velho Testamento, especificamente entre os dias de Moisés até a crucificação, até a cruz do Senhor Jesus, a lei. Mas como nós já sabemos que a lei não foi dada para nos curar do pecado. A lei foi dada para nos revelar que nós somos pecadores, que nós não conseguimos andar de forma a agradar a Deus na nossa própria força, que nós precisamos de um Salvador, não é? E a lei também não corrige o pecado, mas ela serve de prova de que o homem é pecador. E como eu disse, e por isso, para salvar, precisa de um Salvador. E nós sabemos que este Salvador é Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais regras, nós não precisamos de mais filosofias, mais coisas. Nós precisamos conhecer mais e mais esse Jesus. Amém? Estar mais próximos dele, não é? Então, o meio da salvação nunca mudou. Foi sempre o mesmo. Antes, durante e depois da lei, o meio da salvação foi sempre o mesmo. Então, amados, desde o tempo de Adão até Abraão, até um pouco mais à frente, é conhecido como o tempo dos gentios também. Não é? E em Abraão, que se tornou amigo de Deus, nós sabemos que Deus teve uma porta de entrada, sem forçar nada, através do coração voluntário de Abraão, com quem Deus fez aliança, para entrar, usando o seu amigo como o pai de uma nova nação, povo de Deus. Então, e Deus já olhava para Abraão, já via o povo, descendência de Abraão, que era o tempo dos judeus. O tempo dos judeus. Sabemos que Abraão viveu muito antes, 600, 700 anos, por aí, antes da lei, não é? E sabemos que esse Abraão, se você quiser, era uma pessoa salva. Logo, o que nos diz que no tempo dos gentios, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas. Não olhando para a lei, como meio da salvação, porque até se você ler com atenção os livros de Moisés, você vai ver que o próprio Moisés compreendeu que a lei não salva ninguém. O próprio Moisés, ele disse, vem outro profeta como eu, não é? Neste devem crer. Então, antes, a lei e os seus sacrifícios, animais, enfim, todos aqueles bovinos, aqueles animais todos, as rolas, etc., tudo isso apontava para aquele que viria para nos salvar, da qual a lei dizia, alta e bom som, que nós somos pecadores, que precisamos ser salvos, e esses sacrifícios, com todo aquele sangue, imaginem quantos milhões de animais, quantos milhões de litros de sangue correram para apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
Apontavam para Jesus, aquele que salva. A lei, como diz Paulo, algumas Bíblias usam a palavra aio, outras Bíblias usam a palavra tutor, depende da tradução que você tem. O apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio, serviu de tutor. Amém? Para nos levar a Cristo, a fim de sermos salvos. Veja lá comigo, Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé, não da lei, mas da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, sujeitos à lei. Amém? É pela fé que nós somos justificados. Então, glória a Deus. E na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo usa duas pessoas, dois homens. Ambos viveram no Velho Testamento, como testemunhas de Deus dessa salvação. Dois, Abraão e Davi. E Abraão viveu antes da lei, Davi viveu durante a lei. E ambos eram salvos. Veja lá comigo. Em Gênesis 15, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, justiça de Deus. Amém? É como se você nunca tivesse pecado. Deus, aceitava-la a Deus. Mas depois, Tiago, o livro de Tiago 2, versículo 23, acrescenta. Tiago 2, 23, diz assim: cumpriu-se assim a Escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Algum amigo de Deus aqui? Amém. Somos amigos de Deus? E Deus é o nosso amigo, ou não? E Ele nos ama, como nós vamos ver hoje, e como Ele nos ama. Quanto a Davi, que viveu durante a lei, Davi escreveu lá em Salmos 32, versículo 2. Não sei qual é a tradução que você usa na Bíblia, mas lá em Salmos 32, 2, diz assim a palavra: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, ou seja, tem a justiça dele, e em cuja alma não há hipocrisia. Amém? Não existe hipocrisia na sua alma. O Senhor não o considera iníquo, ou seja, porque ele creu no Senhor, ele foi feito justiça de Deus, tal como aconteceu com Abraão. Então, antes da lei, Abraão, e durante a lei, Davi, ambos foram salvos pela fé. E há mais escrituras, eu estou a usar essa, mas há mais escrituras que revelam isso. E agora, e nós? Como é que nós somos salvos hoje? Pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, aceitando o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ou seja, durante e depois da lei, o meio da salvação nunca foi diferente. Antes da lei, o meio da salvação nunca foi diferente. O meio da salvação foi sempre mediante a fé, para sermos justificados, crendo no Senhor. Amém? E o método de ensino pode ter mudado, as dispensações podem ter mudado, porém o plano da salvação, fé no Redentor, que Deus nos deu, nunca mudou. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo esforça-se quando ele fala sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Aqui em Efésios 2, versículo 20, diz que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desta alicerce, ou pedra de esquina. Angular, tem um ângulo, é de esquina, não é? É uma parede que é o Velho Testamento, outra parede que é o Novo Testamento, e ele junta os dois. Ele segura os dois, amém? Ele é pedra angular. Então, os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Os profetas escreveram o Velho Testamento, ou não?
E Jesus é a pedra, a esquina, a pedra angular que segura os dois, que suporta os dois. Amém? Então, amados, o Senhor é quem nos une, é quem une o Velho e o Novo Testamento. Bendito seja o nome de Jesus. Porque, como pedra de esquina, o Velho Testamento olhava para a frente, para o futuro, para o dia do Senhor Jesus. O Novo Testamento, a partir do dia do Senhor Jesus, olha para o passado, para o dia do Senhor. E o resultado é o mesmo. A salvação em Cristo Jesus. Afinal, como diz Isaías 9, versículo 6, só a primeira frase, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Sabemos que se trata do Senhor Jesus. Menino, humanidade. Aliás, o menino nos nasceu, humanidade. Filho nos foi concedido, divindade. E ele veio para nos salvar. Ele veio para fazer uma nova aliança a fim de que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sangue. E depois, mais à frente, em Isaías capítulo 53, Isaías fala dos sofrimentos de Jesus, aquilo que ele iria passar, mas fala como se já tivesse acontecido. Não é? Ele diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ele estava 700, 800 anos à frente, a cruz de Cristo, mas ele já estava a dizer, pelas suas vidas nós fomos sarados. Já é para nós, no Velho Testamento, não é? E então, glória a Deus que o Senhor sabe o que faz. Então, a obra do Senhor Jesus tratou de todos os pecados cometidos, desde Adão até o dia que ele vier buscar, até os dias finais, não é? De todos os santos que viveram, que vivem e que ainda hão de viver em Cristo, nessa vida. E por isso é que quero dizer aos irmãos, há bocado falámos que o Senhor está no nosso meio, Ele é poderoso, Ele está aqui no nosso meio, e Ele é poderoso e nós precisamos de entender isso. Ele é poderoso. Olha aqui o que diz o profeta Sofonias. O profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: Yahweh, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, amém? Agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com o seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Na verdade, o hebraico aqui menciona que ele dança de alegria. Por si e por mim. Que Ele nos ama, amém? Então, a salvação de que nos fala essa Escritura, aqui, poderoso para te salvar, essa salvação não é apenas salvação para nascermos de novo e um dia irmos para o céu. É salvação nessa vida, no meio dos nossos problemas, no meio das situações difíceis que temos de enfrentar, seja quais forem essas situações. Ele está aqui para nos salvar. Creia nisso. Ele está aqui para nos sarar. Ele está aqui para nos libertar, o Senhor. Amém? E para nos libertar das pressões da vida, das dificuldades dessa vida, dos problemas, enfim, dos ataques demoníacos, das circunstâncias que aparentemente não têm solução e que nós temos que enfrentar. Deus está aqui para nos salvar dessas coisas. Eu creio que eu oro mesmo que você tenha isso no seu coração e a partir de hoje comece a ver as coisas dessa forma. Amém? O Senhor está aqui para nos salvar. E esta salvação é plena. Ele vem do Deus todo suficiente, não Deus suficiente apenas, o Deus todo suficiente. Amém? Que não apenas perdoa os pecados, como livra as pessoas, como... Irmãos, quer que nos vá bem em todas as coisas. Às vezes nós temos que entender a diferença entre bênção e graça. Não é? Temos que entender isso. Eu aprendi isso há poucos dias atrás. Eu nunca tinha pensado assim, mas realmente, quanto mais eu medito nisso, assim é. Pastor Jim, na semana passada, em Coimbra, deu assim uma luz e eu comecei a meditar nisso. Quando é que é bênção e quando é que é graça de Deus na sua vida?
Quando é que Deus faz coisas na sua vida que é pela sua graça e quando é que Deus faz coisas na sua vida que é por bênção? Quando você obedece o plano de Deus na sua vida, como Deus disse a Adão e a Eva, crescei, multiplicai e dominai sobre a terra, não é? Deus os abençoou. Quando Ele nos mostra o seu plano, diz aquilo que nós devemos fazer e nós obedecemos a Deus, o resultado dessa obediência é bênção de Deus. Quando eu de repente não estou a contar com as coisas e surge uma bênção, surge como nós dizemos bênção, né? Surge assim uma coisa maravilhosa em nossa vida, é pela graça de Deus. E nós temos que entender isso. Então, esse Deus tem um enorme prazer em nos fazer bem. Ele deseja mais que você e eu, Ele deseja que nos vá bem. E muitas vezes somos nós que impedimos que essas coisas aconteçam em nossas vidas, porque nós não queremos lá muito bem nisso, não acreditamos nisso. E a Bíblia diz que Ele terá enorme prazer, Ele celebra. Deus não fica triste, você está com um problema, eu estou com um problema, situação difícil, seja o que for. E Deus diz, e agora? O que é que eu vou fazer para ajudá-lo? O que é que eu posso fazer? Não, Ele já sabe o que é que Ele tem que fazer. Ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Então, nesse problema, perante essa situação, eu tenho que começar a agradecer a Deus, a louvar a Deus pela vitória. Antes da vitória se manifestar, antes o problema se solucionar, para mim, em Deus já está solucionado. E eu começo a louvar a Deus. Amém? Eu não vou ficar abatido, cabisbaixo, triste. Ai, tadinho. Não, isso não é fé. Isso é incredulidade. Louvo o Senhor. Amém, queridos? E porque Deus não se admira e Deus não se sente impotente para operar em nosso favor e resolver os nossos problemas. Ele é poderoso para nos salvar. Não é? E aquilo que, seja o que for que nós estamos a enfrentar, Deus, veja assim, olhe para a situação e diga, Deus é poderoso para me salvar. Eu creio nesse Deus. Fé é confiança em Deus. Amém? Fé é confiança em Deus. Bendito seja o seu santo nome. O Senhor Deus poderoso está no meio de ti para te salvar. É isso que Ele quer, que nos vá bem. Então, amados, nós vemos que, depois de nós lermos os versículos seguintes, 18 até 20, mas diz esses versículos apenas trata como Deus age contra aqueles que oprimem o seu povo, aqueles que vêm contra aqueles que são seus, e como Deus liberta e abençoa e ajuda. Amém? Aqueles que são rejeitados, aqueles que transformam a vergonha em louvor e restaura tudo aquilo que lhes foi roubado. Deus vem e ainda hoje Ele é o mesmo ou não? Ele faz hoje. Não foi só naqueles dias. Hoje Ele faz a mesma coisa. Creia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De certo modo, isso aponta, Deus vai fazer essas coisas até a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na Terra. Ele vai fazer isso. Então, depois, ainda vai ser melhor ainda. Não é? O Senhor tem os seus planos. Ele sabe o que quer e Ele quer fazer aquilo que Ele quer. Amém? Mas a Bíblia também nos fala que a natureza de Deus não mudou. Aliás, aquilo que eu mencionei, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele fez então, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele não muda. Amém? O coração dele é isso, é abençoar os seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O coração dele, mais que você e eu, é nos abençoar. Mas nós temos que saber fluir nos seus valores e saber receber de Deus. Às vezes nós cancelamos aquilo que Deus tem para nós porque nós ficamos a pensar nas nossas coisas. Como eu consigo as coisas no meu esforço? Porque Deus está muito longe, lá distante. Eu tenho que fazer da minha maneira. Relaxe, Deus é poderoso, está no meio de ti para te salvar. Situações e coisas, não é? O Deus do Velho Testamento também é o Deus do Novo Testamento.
E o Senhor Jesus Cristo é aquela pedra angular. Foi revelado tanto no Velho como no Novo Testamento. E Deus alegra-se quando você e eu confiamos nele. Essa confiança é aquela confiança, aquela fé, confiança total no Senhor. Deus não se alegra apenas quando vê os problemas em nossas vidas resolvidos. E nós, porque os problemas estão resolvidos, nós começamos a louvar a Deus. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Não. Deus já se alegra antes. Quando os problemas surgem, Deus já se está a alegrar. Porque Ele já está a ver a nossa vitória lá à frente. Agora, a escolha é nossa. Vamos crer em Deus, vamos ficar com Deus ou vamos fazer a nossa maneira? Vamos fazer a nossa maneira, vamos estragar tudo. Não é? Então, antes do problema se resolver, Deus já está alegre pela nossa vitória. E nós devemos pensar assim. A grande maioria dos crentes, irmãos, há muitos crentes, acreditam em Jesus, acreditam em Jesus, mas há poucos que obedecem. Muito poucos que obedecem ao Senhor. Muitos creem, mas fazem as coisas à maneira deles. Muito poucos são aqueles que obedecem a Deus. E esses que obedecem a Deus são aqueles que são abençoados. Os outros é pela graça. Favor não merecido. Não é? Então, é assim, amados. E Deus regozija-se. Deus alegra-se quando nos surgem problemas e situações difíceis em nossas vidas e nós não nos deixamos influenciar por essas coisas, pelas aparências dessas coisas, pelas setas inflamadas que o inimigo envia à nossa mente e agora estás feito, e agora como é que vai ser? Agora não sei. Mas nós ficamos firmes no Senhor porque sabemos que Ele está no meio de nós para nos salvar. E nós louvamos a Deus, apesar da seriedade do problema, nós louvamos o Senhor. Deus fica feliz, Deus dá arrepios de alegria. Porque, uau, esse confia em mim, essa minha filha confia em mim, uau! Amém? Mas a maioria dos crentes não se alegra enquanto o dinheiro não chegar. A maioria dos crentes não se alegra enquanto o problema não for resolvido. A maioria dos crentes não se alegra enquanto a dor não passar. A maioria dos crentes não se alegra enquanto não for curado da doença. A maioria dos crentes não se alegram enquanto não foi libertado da atividade demoníaca. Mas a verdade é que essas coisas podem acontecer em nossas vidas, mas o nosso coração já está a chamar aquilo que não é como já fosse, está a chamar a vitória para nossas vidas. Em nome de Deus, eu creio no Senhor meu Deus. Ele é poderoso, está no meio de nós para nos salvar. Eu sou o povo dele, tenho aliança com ele. Eu jamais serei abandonado. Ele é comigo. Amém. Obrigado, Senhor. Tu tens uma saída que eu nem sonho, mas é vitória para mim e para a tua glória. Muitas pessoas nas suas orações gostam de dizer a Deus o que é que Ele deve fazer. Deus, faz assim, faz assado, faz frito, faz cozido. Deus, assim, assim. Mas é preciso ter lata, não é? Será que Deus não sabe melhor que nós? Será que nós temos que ensinar Deus? Não é? Melhor que nós, é Ele que sabe ou não? Vamos entregar a coisa ao Senhor e vamos louvá-lo, Senhor. Obrigado pela vitória. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a maior parte dos crentes apenas se alegram, apenas se regozijam no Senhor depois da vitória se manifestar, depois do problema se resolverem, depois de serem curados, etc. Depois do dinheiro chegar. Então, sim, se alegra. Não, alegre-se antes. Dê glória ao Senhor antes, no meio da contenda, no meio da luta. Fico firme no Senhor, louva a Deus, dance para Deus, obrigado pela vitória nessa situação. Tu sabes melhor que eu o que vais fazer, Pai, eu confio em Ti. Eu não te vou dizer o que é que deves fazer, melhor que eu, tu sabes. Amém? E Ele vai fazer, irmãos. A verdade é que a fé, a verdadeira fé, regozija-se no momento em que se confia 100% em Deus perante o problema que surge naquela hora. Vem um problema... A gente não fica, não, nós ficamos, ó Deus, eu entrego-te isso. Eu confio em Ti, Senhor. Dá-me sabedoria, Pai. Entrego essa situação nas Tuas mãos.
Aleluia. Para mim, eu considero esse problema solucionado, porque tu vais me dar a solução. Amém? Aconteça o que acontecer, Senhor. Eu considero essa situação resolvida, porque nessa atitude, quando você fica nessa atitude perante Deus, que começa a sua vitória. Que você dá à luz essa vitória nessa vida, a sua fé. Amém? É ali que começa a libertação, é ali que começa a cura, é ali que começa a vitória, é ali que começam essas coisas todas. Porque o Senhor é poderoso, está no meio de nós para nos salvar. E Ele dança com alegria. Uau, olha essa minha filha, olha como eles confiam em mim. Apesar daquilo que o inimigo está fazendo na sua vida, eles confiam em mim. Eles confiam mais em mim do que nele. Sabe que medo é confiar nele? Confiar nele é, quando você tem medo, confias no mal, ou não? Que o mal vai acontecer, ou não? Mas, perante o mal, eu vou me regozijar e eu estou a mostrar que eu confio em Deus. Perante aquilo, certo ou não? Por isso, não vale a pena nós entrarmos em situações, ficarmos abatidos e tristes. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos ficar firmes na fé, por mais que seja difícil. Vamos ficar firmes no Senhor. Eu passei por algumas situações na minha vida, certamente todos nós passamos, situações difíceis, mas eu aprendi assim. Eu fiquei firme no Senhor meu Deus. Ainda estou aqui hoje. Glória a Deus, não é? E bendito seja o Senhor. Então, talvez a sua libertação, a resolução do seu problema, etc., talvez aconteça hoje. Se não acontecer hoje, talvez no próximo fim de semana. Se não acontecer no próximo fim de semana, talvez daqui por uns meses. Se não acontecer daqui por uns meses, talvez leve mais tempo do que aquilo que você está à espera. Mas, em todo caso, confie no Senhor e louva a Deus. Amém? Louva o Senhor. Sabe que Deus nunca entra em pânico? Deus nunca entra em pânico. Ai, agora o que eu vou fazer? Ai, o meu filho, olha a minha filha com um problema desses. Ai, o que é que eu vou fazer? Difícil demais para mim. Não. Deus não entra em pânico, para não. Ele não entra em pânico. O Senhor, nosso Deus, não conhece derrota. Não é? Antes Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele ama-nos. Ele regozija-se em nós. Ele fica todo jubiloso, Ele até dança, dá arrepios de alegria, porque nós somos seus filhos. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que nos quer bem, que a nossa alma vá bem, que tudo vá bem, que nós tenhamos saúde, etc. Essa é a vontade do Senhor. E então Ele quer fazer as coisas. E sabe uma coisa? Ele fez promessas que você pode confiar totalmente nas promessas da sua palavra, que Ele diz que faz por nós. Você pode confiar plenamente nessas promessas de Deus, porque como Deus que Ele é, o único Deus vivo e verdadeiro, é impossível que Ele minta. Então, Ele se está a fazer uma promessa, Ele não está a mentir. Ele está a dizer que crê nisso. Vamos acreditar. A nossa mente, não sei. Não, creia. Renova aqui a sua mente na palavra e creia. Eu costumo ver pessoas, às vezes, acontece que nos supermercados, a gente vê as pessoas a pagar, quando tiram do bolso, tiram uma carteira assim, grande, recheada, cheia de cartões, de dinheiro, assim, uma mão tem que abrir assim, quase os dedos para segurar a carteira. Refiro-me aos homens, né? Assim, com aquelas carteiras que andam na mão, eu disse, a gente olha assim para aquilo e diz, meu Deus, não é? Mas eu quero dizer uma coisa, talvez não no natural, mas no espiritual, a sua carteira está recheada. A sua carteira está recheada, você é rico, não é? E Jesus Cristo vive dentro de si na pessoa do Espírito Santo. Ele está lá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que anda no mundo. Amém? Aleluia. Ele vive dentro de nós. E quando nós nos apercebemos dessa realidade, não é uma boa ideia, é uma realidade. Amém? Que ela habita dentro de nós. E nós começamos a compreender
o coração da divindade por nós. Ele dança, ele alegra-se em nós, amém? Ele quer o nosso bem. Nós temos que mudar aqui a ficha. Temos que mudar. Ele se agrada de nós, amém? Por quê? Porque Ele colocou esse tesouro infinitamente valioso dentro do vaso de barro, que somos nós. Ele confia em nós, amém? E aí nós temos que chegar à conclusão da realidade. Como é possível eu perder uma situação na minha vida se esse tesouro eterno, poderoso, habita dentro de mim? Como é possível perder? Eu vou perder porque eu não vou acreditar neste tesouro que eu tenho e nas promessas de Deus. Aí eu vou perder. Eu vou acreditar nas minhas forças, nas forças de outras pessoas, mas não acredito nas promessas de Deus. Aí eu vou perder, vou. Vamos ficar firmes, amém, queridos? Naquilo que Deus diz. Nós não fazemos, eu creio mesmo, irmãos, nós não fazemos ideia do valor infinito, poderoso, infinitamente poderoso que habita dentro de nós. Irmãos, nós somos poderosos porque o Espírito Santo habita em nós. Uau! Nós somos poderosos. E sabe uma coisa? E mesmo se acontecer uma coisa, e que eu bato a bota aqui, agora, sabe uma coisa? Mesmo assim, eu sou vencedor. Porque eu vou ser promovido. Oh, glória! Amém? Eu vou para um lugar bem melhor. Amém, amados? E nós temos que confiar em Deus, sempre. Sabendo que a sua promessa, após promessa, após promessa, é para nós mesmo, é mesmo realidade, é mesmo para nós. É melhor que a gente creia de todo o coração, porque Ele não é Deus que minta. É impossível Ele mentir. No natural, se alguém perguntar a essa pessoa com essa carteira grande assim, epá, quanto dinheiro é que você tem? Ele pode dizer, não sei. Pode não querer responder. Ou então, deixa-me cá ver. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, começa a contar o dinheiro. Tem um X, não é? Ou então outros têm só umas moedinhas. Tudo bem. E nós? Se calhar nós não sabemos quanto nós temos em nossas carteiras espirituais. Se calhar nós não fazemos ideia quanto nós temos em nossas carteiras espirituais, porque o nosso foco é aqui, o pó. A gente não alcança mais, porque nós olhamos aqui. Não, a sua carteira espiritual é riquíssimo. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo do seu lado. Você vence, creia, ponha isso no seu coração, creia. Você fala, Jesus disse para nós falarmos para a montanha, não é? Fala para a situação, mas fala com autoridade, em nome de Jesus, sai da minha vida, deixa a minha família, dívida, desaparece em nome de Jesus. Pai, obrigado, se vais-me abrir um caminho para pagar essas dívidas todas. Oh Deus, e glorificar o teu nome, Pai. Sai em nome de Deus, eu não aceito isso, eu não vou ficar, vou me deixar influenciar com essa situação, não vou ficar triste, mas eu vou louvar o meu Deus. Porque Ele jamais me deixará, Ele jamais me desamparará. Se você for fiel a Deus na sua igreja, fiel a Deus na leitura e no estudo da palavra de Deus, aleluia, não é? E alimentar-se com a palavra, meditar na palavra, permitir que o Espírito Santo faça com que você amadureça cada vez mais nas coisas celestiais, nos valores de Deus, e você começar a agir de acordo. Então, eu vou dizer uma coisa, mas cada vez mais a riqueza na sua carteira vai aumentar, riqueza espiritual. A autoridade vai acrescentar, vai aumentar. Porque você sabe quem você é em Cristo e quem Cristo é em si. Nós temos um pastor, não, aqui talvez não, um pastor sul-africano, Lesotho, lá de uma terra africana, homem muito grande, Henry Dia. Em 1990, o evangelista Reinhard Bonke fez uma campanha em Lisboa. Como é que era? Conferência de fogo, não sei o que, em Lisboa. Eurofire, em Lisboa. Então, esse Henry Dia, sempre nas conferências de Reinhard Bonke, era o convidado especial.
convidado de honra. Fosse onde fosse. Na Ásia, na África, na Europa, na América, ele pagava a passagem e ele estava lá na primeira fila. Então, quando foi em Portugal, Henry Dia veio uns dias antes. E Henry Dia ficou conosco em Coimbra, no nosso apartamento. Queria estar conosco, Henry. Ora, deixa-me dizer, Henry Dia é um homem, mal sabia ler, mas um homem muito ungido por Deus. Curas e milagres aconteciam. E Reinhard Bonke estava no Lesotho a começar lá uma igrejinha. Já não tinha mais que 7 membros. Em África isso é difícil, mas pronto. Em África aquilo enche, não é? Não tinha mais que 7 membros nessa igreja. E já tinha dívidas de 3 meses de não pagar renda e coisas assim. E um dia ele encontrou-se, conheceu Henry Dia disse, Deus disse para orar por ti. Tu queres que eu ore por ti? Reinhard disse, sim, eu quero. Ele impôs as mãos, aquelas manápolas dele, e orou por Reinhard Bonke. E foi então que houve uma explosão no ministério de Reinhard. E muita gente, milhares, para não dizer milhões de pessoas foram salvas, não é? Muitos milhares, para não dizer milhões, foram curados. Glória a Deus, não é? Aleluia. Inclusive na Nigéria também, eu não tenho bem a certeza, simplesmente li assim por voz alta, até um pastor foi ressuscitado da morte. Henry Dia é um homem simples. Ele era mesmo africano, ele não sentava à mesa, sentava-se no chão. Comia no chão. Eu sentava com ele no chão, comer cachama, comer melancia. Sentados no chão. Homem simples. Entanto, a oração dele era assim. Ele começava a oração dele assim. Meu Deus e meu Senhor. Senhor, tu me conheces e eu te conheço. Uau! É poderoso isso, não é? Ele orava assim e as coisas aconteciam. Glória a Deus. Então, Henry, desde aquela vez, Reinhard Bonke nunca mais se esqueceu, então pagava as passagens e ele tinha um crachazinho, convidado de honra. Ficava na primeira fila das conferências. Fosse onde fosse. Pagava o hotel. Por acaso em Portugal ficou conosco, não é? E eu creio que já está com o Senhor Jesus. Homem de Deus. Homem de Deus. Poderoso. O que é que quer dizer com isso? Conheça a Deus. Saiba que Ele se alegra consigo, Ele está feliz consigo, Ele quer que lhe vá bem em todas as coisas, Ele quer cooperar consigo para que a vida lhe corra bem. Amém. Quer que você confie nas suas promessas, porque Ele não mente, se Ele está lá na sua palavra, porque assim é, não duvide das coisas de Deus, duvida das coisas aqui de baixo. Em nome de Jesus, não é? Olha o que Jesus disse. Jesus pegou num exemplo muito simples, falando com os seus discípulos. Ele diz, olha, sabem uma coisa? As aves não entendem se nós estamos debaixo de inflação poderosa. Eles não se afligem com isso. As aves voam para isso e reiam, louvam a Deus, cantam para o Senhor. Esteja lá a inflação, esteja lá depressões económicas, esteja o que for, as aves são as mesmas. E Jesus usa o exemplo das aves e dos lírios, não é? Ele diz lá, Mateus 6, 26 a 30, o Senhor diz assim, como exemplo de todos os dias, diz, contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Acha que Jesus morreu pelas aves? Jesus morreu por si e por mim. Seu sangue jorrou por si e por mim. Amém? Versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E porque andais preocupados,
quanto ao vestir. Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, continuando, eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, aquele maior, o rei mais rico do mundo, né, com toda aquela riqueza, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Amém? É poderoso isso, versículo 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de incredulidade, homens incrédulos. Quanto mais, se Deus faz isso pelos lírios, se Deus faz isso pelas aves, Ele não morreu pelas aves, não morreu pelos lírios, Ele morreu pelos homens. Não acha que Ele vai fazer muito mais pelos homens do que Ele faz pelas aves, pelos lírios, pelas flores? Por que duvidar dele? Por que não acreditar? Jesus diz, contemplem as aves, as flores dos campos. Olhem à vossa volta. Reparem bem. Vocês veem essas coisas à vossa volta preocupados com alguma coisa? Porque Deus cuida deles. Se Deus cuida disso, são coisas que não são tão importantes para Ele como vocês, não acham que Deus vai cuidar melhor de vós? A única diferença é que vocês têm consciência, vocês têm um coração, vocês têm um querer, têm uma escolha. Escolham as coisas de Deus. Aceitem as coisas de Deus na vossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor, repito, não derramou o seu precioso sangue pelas aves e pelas flores. Ele fez-o por nós, por amor a nós. Acha que Ele não vai cuidar de nós? Às vezes somos nós próprios que os prejudicamos a nós próprios. Não é? Então, contemplai as aves. Aleluia. Sabe, as aves, como eu disse, não sabem se nós estamos a viver num momentos de altas inflações e, enfim, depressão económica, guerras. Mas Deus cuida deles ou não? Então, elas simplesmente continuam a voar, a chorrear, a cantar, a louvar a Deus de manhã, a louvar a Deus ao pôr do sol. Então, a louvar o Senhor, o seu Criador. Aleluia. Enquanto nós homens, na nossa teimosia, achamos muito inteligentes, fazemos as coisas da nossa maneira, só levam aos resultados de guerras, estragamos o meio ambiente, leva aos resultados de tempestades, e depois que nós sofremos as consequências, como nós vemos, eu próprio já estive lá, em filas, longas filas, para recebermos comida, porque nós perdemos tudo que tínhamos. Lá estamos nós, um bocadinho de comida. E roupa. Ai, eu perdi tudo. Alegre-se no Senhor, mas não chora aquilo que perdeu. Deus tem mais para dar, ou não? Estamos na fila para receber. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, Jesus estava a dizer, não compreendem que Deus cuida de vós. Não acreditam nisso? Que Deus cuida de vós, vocês têm que confiar nele. Ele cuida de vós. Ele é o Deus todo suficiente. Aliás, ele diz que se alguém, mais ainda, ele ama-nos tanto, ele quer-nos tão bem que se a outra pessoa, alguém nos fizer mal, a Bíblia diz lá em Zacarias, que se alguém nos fizer mal, é como se estivéssemos a ferir a menina dos olhos dele. Tivesse o dedo assim, assim no olho de Deus. E Deus não vai permitir isso, pois não. Nós estamos condenados a vencer, não é? Vamos alegrar-nos no Senhor. Amém, queridos? Mas há uma coisa. Para entendermos tudo isso, há uma luta que se trava aqui dentro. Massa cinzenta entre as orelhas. 2 Coríntios 10, versículos 3 até 6. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Diz assim a palavra. Porquanto
embora vivendo como seres humanos, nós somos humanos ou não? Não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosa em Deus para destruir fortaleza. Que fortaleza? Qual é a fortaleza? Jesus não levou a coroa de espinhos na cabeça para destruir essa fortaleza de incredulidade? Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe, para lá do conhecimento de Deus. Não, não aceites isso. Isso é loucura. Isso é de Deus. Não, Deus, não, eu não acredito nisso. Não. A minha lógica é melhor. Tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal, essas flechas inflamadas que já estou feito o bife, eu não vou conseguir, eu não sei o quê, não sei o quê. Esse pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. Não, tu não pensas assim. Tu vais pensar as promessas de Deus na tua vida. Tu vais crer nisso. Tu vais declarar essas promessas. Amém, queridos? Vais acreditar nisso. Nós não nos podemos permitir sermos levados, influenciados a pensarmos segundo os padrões de pensamento mundano, os valores do mundo. Não, estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando o problema nos bate à porta, a pessoa do mundo talvez não tenha resposta, ou se tem uma resposta é violência, ou sei lá. Mas nós somos de Deus, nós temos a resposta. Nós sabemos muito bem o que é que Deus prometeu, que tem para nós. Aleluia. O mundo vê e vive a sua vida e deixa-se influenciar tudo segundo o que está a acontecer no momento, as más notícias, etc. Fica assim. Olhe para cima, irmãos. Confie no seu Deus, tenha paz. Confie em Deus. E eu, como crente, se eu não me guardar, eu posso ser levado a pensar como pensa o mundo, nos valores do mundo. Já não sou mais que vencedor, sou mais que derrotado, eu não consigo, eu não sei o que é que eu vou fazer, não é? É assim, é essa luta. É uma luta aqui dentro que nós lemos ali. Dizemos, muitas vezes não acreditamos na promessa de Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que está a acontecer aos outros vai acontecer a mim também. Ai, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não, o que é que vai ser de ti? Olha para Deus, olha para cima, para o autor e consumador da tua fé. Confia nele, nas suas promessas, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha, sabe qual é a diferença? Daqueles 12 espias foram espiar a terra prometida. Moisés mandou espiar a terra prometida, eles foram, andaram lá, viram cidades fortificadas, viram muitos soldados, exércitos enormes, viram gigantes, viram sei lá o quê, tudo é tudo mal. E quando chegaram para dar o relatório, 10 vinham assim. Nem pensar. Entrar ali, nem pensar. São cidades fortificadas, são gigantes, são muito exércitos, nem pensem. É assim que o mundo pensa. 2, o que é que disseram? Podemos? Até Deus não disse que nos deu aquela terra. Assim, se Ele nos deu, podemos. Vamos lá, vamos conquistar a terra, ou não é? Sabe qual é a diferença entre os 2 e os 10? Perspectiva. Qual é a sua perspectiva na sua vida? Como é que você olha? Qual é a sua perspectiva? 10 espias olharam para si próprios e compararam-se a si próprios com a força dos seus inimigos. Somos fracos, somos que nem gafanhotos. Os outros 2 espias olharam para o inimigo e compararam o inimigo com o seu Deus. Ou não? Não, podemos vencer. Claro que sim. Se ele disse que sim, ele não mente. Amém, amados? Qual é a perspectiva que você tem na sua vida? Tem que ser de acordo com a fé, com as promessas de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. É aqui que está a verdadeira fé, perspectiva nas coisas de Deus. Agora, o maior poder de Satanás é o engano. Ele é mestre no engano. Ele é mestre na hipocrisia. Aliás, Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é mestre em enganar as pessoas.
e vai com aquelas falinhas mansas, como fez com Eva, não é? Com aquelas falinhas mansas, e desvia as pessoas. Por quê? Porque ele só quer quê? Tragá-las vivas, não é? Roubar, matar, destruir. Ele faz isso porque nada pode fazer contra esse Deus todo suficiente, todo poderoso. Então ele faz a quem Deus ama, que é os homens. E os homens, muitos deles deixam-se ir. Não é? E então, é assim, amados. Ele é mestre do engano. Mas a verdade é que as pessoas pensam que ele é grande, que ele é poderoso. Satanás é poderoso, ele é grande. Mas a verdade é que ele nem é grande, nem é poderoso. Ele é pequeno e fraco. Por que eu digo isso? Digo isso para si e para mim, que temos o Espírito Santo habitado dentro de nós. Nós temos autoridade, eu já tive experiências. Ainda estou aqui hoje. Não é? Ele é fraco, irmãos. Mas ele lança ideias para nos levar aqui, para nos convencer nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. E as pessoas pensam que ele é poderoso, não é? Mas, comparado conosco, talvez ele seja, mas só que agora nós temos o Espírito Santo habitado dentro de nós. Logo, comparando com o Senhor, ele é fraco. Amém? Ele é fraco, bendito seja o nome de Jesus. Virá o dia em que todos nós, o Senhor nos vai mostrar Satanás. Todos nós vamos vê-lo tal e qual ele é. E sabe, nós vamos ficar admirados. Olha aí, Isaías 14:16. Vamos ficar admirados, irmãos. O quê? Olha aí. Os que te veem, Deus vai falar para Satanás, os que te veem, fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, indagando. Porventura, é esta coisa, este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava... O quê? Essa coisa pequena, fraca? É isso que nos fazia abalar a nossa terra toda? Abalar reinos? Olha, os reinos estão sendo abalados por quem? Por quê? Nós é que sabemos políticas, nós é que sabemos, nós é que temos tudo. Se vocês olhassem um pouco para cima, seguissem o conselho dele, nada disso tinha acontecido. Mas eu já vi isso de antemão, já explicou, 2000 anos atrás, o que está para acontecer. Em nome de Jesus. Então, amados, nesse dia, ele vai ser exposto tal como ele é, e você vai ficar admirado. O quê? É esse que fazia gato sapato na minha vida? É esse que roubava a minha alegria, me fazia sofrer tanto, essa coisa. Mas pensa agora já, nesse momento, pensa assim, porque o maior é que ele está dentro de si do que anda no mundo. E se ele quiser uma coisa, pisa em nome de Jesus, sai fora daqui. Em nome de Jesus. Aqui não. Amém? Decida-se, uma vez por todas, em confiar totalmente em Deus. O profeta Sofonias, ele mostra-nos que há um Deus, que é o nosso Deus, que nos salva. Um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que acalma, um Deus que se regozija naqueles que confiam nele. Ele dança, iha! Yay! Dança todo feliz, yes! Meus filhos confiam em mim. Ele fica todo feliz. Não é, Senhor, ajuda-me. Não! Vamos fazer uso daquilo que Ele nos deu, que é a Sua palavra. Vencendo nós, nos glorificamos o Senhor, ou não? Aleluia. Ele não é apenas suficiente, como eu disse, Ele é todo suficiente. Ele sempre libertou o seu povo, liberta o seu povo e libertará o seu povo que crê nele. Ele é o Senhor. Então, deixe de olhar para o futuro, deixe de olhar para a situação na sua vida, deixando-se influenciar pela incerteza do raciocínio mundano, dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Está difícil. Louva o Senhor. Louva o Senhor. Engrandeça o seu nome, porque Ele jamais o deixará, Ele jamais o abandonará. Louva a Deus. Não deixe que roubem a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia.
Aliás, basta olhar você, não sei, basta você olhar para o passado. Pensa assim, olhe para o seu passado e veja as quantas vezes que Deus agiu a seu favor. Quantas vezes que Deus ajudou na sua vida. Se Ele fez no passado, Ele faz hoje, Ele faz amanhã. Ele é o mesmo, Ele não muda, não é? Se Deus é por si, quem poderá ser contra si? E vou dizer mais. A vitória que Deus tem para si e para mim, quando nós confiamos nesse Deus, são muito maiores que os planos enganosos que Satanás tem contra nós. Não falha. Ele fica aí destroçado. Sabe? Mas há muitos crentes, eu já tinha dito isso, muitas vezes quando a vida corre mal, é o diabo. É o diabo. É o diabo. Não, é o diabo, estás a culpar o diabo errado. És tu que não estás a crer em Deus. Não é? E é por isso que às vezes o diabo está aí nas tascas mais escuras, nos cantinhos da tasca mais escuras, sentado a uma mesa na escuridão. Sempre eu. Os crentes sempre culpam a mim. É. Quando às vezes nós é que fazemos os erros em nossas vidas. Olha só, decidas então, porque se Deus é por si, quem poderá ser contra si? Essa é a realidade. Aceite isso no seu coração. Veja-se assim, você é mais que vencedor em Cristo. Você tem a palavra de Deus, a espada do Espírito. A sua carteira espiritual está cheia, está recheada de poder e riqueza. Amém? Então, decidas em confiar, decidas em depender totalmente desse Deus. Todos os dias da sua vida, todos os dias dê graças a Deus. Obrigado, Paizinho querido. Senhor, tu cantas, tu jubilas, tu regozijas por mim, Senhor. Uau, Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Alegre-se na sua fé, no Senhor seu Deus. E não apenas quando você vê o problema ser resolvido. Antes, alegre-se porque a vitória já é sua. Amém? Confie no Senhor, não se esqueça. Deus já está a dançar. Deus já está a cantar pela vitória que Ele tem em nossas vidas. A nossa parte é crer nele e agir de acordo com a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque